Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo, estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados, enfim. Dentro de nossa temática, nós estamos falando da antropologia bíblica e hoje nós vamos falar acerca da alma e do corpo do ser humano. Acerca da alma do ser humano, quando Deus criou o primeiro ser humano, Adão, e que Deus assoprou neste ser humano, e este ser humano que foi formado do pó da terra, começou a ser agora uma alma vivente, passou a ser um espírito vivificado. Então, de dentro, o hálito de Deus, o sopro de Deus em nós, ele criou duas coisas invisíveis, mas que deu vida ao ser humano. Primeiro, Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Então, nós também somos, assim como Deus, seres espirituais, porque todos os outros seres vivos que Deus criou pelo poder da sua palavra. Ele disse haja e houve. Mas quando chegou no homem, Deus não disse haja homem. Deus, ele formou o homem e assoprou, do pó da terra ele formou o homem e assoprou sobre esse homem o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, o hálito de Deus, o sopro de Deus em nós, ele nos caracterizou, ele caracterizou o corpo, deu vida ao corpo que nós temos, e ele caracterizou essa vida nesse corpo de uma forma distinta das outras vidas. Então o homem passou a ser agora um ser espiritual, porque Deus é espírito, então somos seres espirituais. Os demais seres criados, as demais formas de vida, vamos fazer um pequeno comparativo com a vida animal, eles também possuem uma alma, eles também possuem um fôlego de vida. Mas a sua essência, a essência desse fôlego de vida é somente terrena, eles não possuem sopro de Deus. E por não possuírem o sopro de Deus, eles são destituídos de espiritualidade. Ou seja, quando a vida física cessa de um animal, cessa também toda a sua existência. Então, a existência da alma dos animais é uma existência temporal, contrário da alma do ser humano. Por quê? Porque a alma do ser humano, por ter o sopro de Deus, por sermos um ser espiritual e termos o sopro de Deus, então a alma do ser humano possui a presença ou a semelhança de Deus em sua natureza. E como Deus é eterno, é um espírito eterno, então o ser humano criado através de Adão, ele também foi um ser humano espiritual, e como característica dessa espiritualidade que vem de Deus, somos eternos a partir do momento que fomos criados. A eternidade de Deus, ela é contínua. Deus não começou a existir a partir de um determinado momento. Deus é. O eu sou sempre é. É um presente contínuo. Então, isso nos dá, nós herdamos de Deus essa característica da eternidade. Por quê? Porque somos seres espirituais. E no Espírito, todos nós temos a imagem, a semelhança de Deus. Agora, o Espírito, ele precisa ser dotado de uma individualidade. E essa individualidade, que eu chamo de identidade do Espírito, ela é através da alma. Então, nós temos a essência de Deus, o sopro de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, somos seres espirituais, e essa parte espiritual que tem na nossa natureza, ela tem uma individualidade única.
Assim como Deus é único, ele também nos dotou de uma característica única, de uma identidade única. E essa identidade é a alma. A alma é a identidade do espírito. É por isso que a alma do ser humano, ela é eterna, porque ela está entrelaçada com o espírito humano. E como o espírito é o sopro de Deus em nós, né, que traz para dentro de nós as características de Deus, né, é lógico, não na proporção da totalidade, né, do todo de Deus, mas nós somos dotados em muitos atributos, em muitas características, nós somos dotados das mesmas características de Deus, embora em porções. Deus é o tudo, Deus é o todo. Mas nós temos algumas porções de várias características de Deus em nós. Existem outras características que são somente de Deus, né? Somente Deus as possui. Mas nós possuímos algumas características de Deus. E a individualidade, né, ela é uma característica que Deus nos deu, né, a identidade do nosso espírito é através da individualidade da alma. Então, quem nos identifica, quem nós somos, na verdade, espiritualmente falando, né, é através da alma que nós somos quem nós somos. É através da alma que nós expressamos as nossas realizações. É através da alma que somos únicos. Assim como Deus é único, Ele criou cada ser humano único também, a imagem e a semelhança de Deus. Então, nós temos o mesmo sopro de Deus, mas cada um de nós, dentro da nossa individualidade, temos uma alma. E não existe alma gêmea. É isso mesmo, né? Não existe um ser humano igual ao outro, né? Cada ser humano, então, tem a sua individualidade, e é essa individualidade, por causa do espírito que nós temos, que nos torna diferente da vida dos irracionais. Então, a diferença básica é que nós temos o sopro do eterno em nós, e os animais foram criados apenas pelo som, pelo poder da voz de Deus que chamou a existência do nada todas as coisas que agora existem, exceto o ser humano. Porque o ser humano, como eu já disse, ele foi formado, né, a imagem e a semelhança de Deus, do pó da terra, de uma forma muito diferente. É por isso que Deus também, ele referindo-se à criação do ser humano, ele fala que o ser humano era muito bom. Ele dá uma ênfase maior. Foi a obra-prima da criação de Deus, né, a criação da humanidade. Então, partindo desse início, dessa pequena introdução, de que a alma ela é a nossa individualidade diante de Deus, nenhum ser humano ele é igual ao outro. Todo ser humano ele tem uma identidade, e é curioso que ele também é responsável, né, individualmente pelas suas atitudes e pelas suas decisões diante do Criador, diante do nosso Deus. Em se falando acerca da origem da alma, eu quero apresentar para vocês, do ponto de vista teológico, três teorias teológicas que tentam explicar a origem da alma. A primeira teoria é a teoria do pré-existencialismo. Segundo a teoria do pré-existencialismo, uma alma criada por Deus em tempos passados entra no corpo humano em algum momento do desenvolvimento inicial do feto. Segundo essa teoria, cada alma tinha uma existência consciente e pessoal num estado prévio. E segundo essa teoria do pré-existencialismo, as almas nesse estado prévio, elas pecam em algum momento. E por causa do pecado dessas almas nesse estado prévio, essas almas, elas são, através do relacionamento do homem e da mulher, elas são inseridas no feto. Elas são inseridas na célula ovo, no zigoto, de acordo com a biologia. E aí, essa teoria, ela encontra algumas dificuldades. Por quê? Primeiro, ela é uma teoria que não tem muitos adeptos, porque não existe nenhuma base bíblica para falar que Deus tem, entre aspas, um depósito de almas, e que num estado antes da criação do homem,
Essas almas pecaram, e aí Deus criou o homem para inserir no corpo humano essas almas que pecaram no estado prévio, para que elas pudessem aqui passar pelo processo, né, de purificação aqui através da salvação de Deus. Então essa teoria, ela não é uma teoria que tem muitos adeptos, né? A grande maioria esmagadora, né, dos teólogos não crê, mas existe, eu estou aqui apresentando essa teoria para vocês, porque ela é uma teoria que existe, e em algum momento, se você resolver aprofundar-se no assunto, você vai ouvir falar a respeito dela. Então, a primeira teoria é o pré-existencialismo. A segunda teoria, né, acerca da origem da alma, é a teoria do criacionismo. De acordo com a teoria do criacionismo, cada alma individual, ela deve ser considerada uma criação imediata de Deus, que deve sua origem a um ato do Criador. Isso significa o quê? Agora não é mais um depósito de almas, como o pré-existencialismo afirma. Agora, segundo essa teoria, quando um homem e uma mulher resolvem se relacionar e têm ali e geram ali uma criança, um outro ser humano, segundo essa teoria, então, naquele momento onde há a fecundação, né, naquele momento, então, Deus cria uma alma, automaticamente é algo paralelo, é a ação de Deus paralela à ação do homem. Deus deu para o homem a liberdade de se relacionar, Deus deu a bênção da fecundidade, e quando o homem se relaciona com uma mulher, e que essa mulher concebe, que ela fica grávida, então naquele momento que o corpo físico começa a existir a partir da fecundação, Deus, por isso que é o criacionismo, Deus insere nesse corpo que foi fecundado e que começou a existir, Deus insere uma alma, ou seja, segundo a teoria do criacionismo, quem cria a alma é Deus. E existem algumas evidências bíblicas que reforçam esses textos. E os textos bíblicos estão lá em Números 16, 22, Eclesiastes 12, 7, Isaías 57, 16, Zacarias 12, 11, Hebreus 12, 9. Mas tem também algumas pessoas que não concordam muito com essa teoria, e eles usam outros textos bíblicos também. E quem refuta essa teoria usa, por exemplo, o texto do Salmo 139, 13, 14, Jeremias 1:5. Quero citar aqui uma frase de Strong a esse respeito. Strong disse o seguinte: não hesitamos, porém, em interpretar esses últimos textos, que é o Salmo 139, 13, 14 e Jeremias 1:5, como expressões da criação mediata de Deus e não imediata. Além disso, a teoria do criacionismo não leva em conta a tendência das pessoas ao pecado. Veja bem, lá no pré-existencialismo, levava-se em conta que no momento passado, antes da formação do corpo humano, uma alma tinha pecado contra Deus. Agora, no criacionismo, não. A alma que Deus cria no ato da criação, no ato da fecundação, o homem trabalha de um lado, o homem e a mulher têm um relacionamento de um lado. No momento da fecundação, Deus trabalha do outro lado e cria, então, a parte imaterial, cria, então, a alma. Então, é um paralelo entre a ação de Deus e a ação do homem. Então, o criacionismo, ele não fala, ele não leva em conta falando que aquela alma que foi criada, ela é uma alma pecadora. Por quê? Porque ela foi criada originalmente pela ação de Deus, e tudo que Deus faz é puro. Então, aquela alma, ela é colocada num corpo, puro. Então, aquela alma, ela nasce pura, segundo a teoria do criacionismo. Então, ela não leva em conta a tendência ao pecado, ou seja,
não foi inserido dentro do criacionismo, não foi inserido a alma no corpo por causa de pecado. Essa alma, o foco dela ser inserido no corpo não é o pecado. Na essência, ela é uma alma pura, porque é um ato direto de Deus, é um ato imediato de Deus, e tudo que Deus faz é puro, segundo a teoria. E existe uma terceira teoria acerca de origem da alma, que é chamada de traducianismo. O termo traduciano, ele é latino, né? Ele vem do latim, traducere, e ele significa transportar, trazer por cima. Essa teoria, chamada traducianismo, ela acredita, ela sustenta que a raça humana foi criada imediatamente em Adão, no que diz respeito à alma e o corpo. Isso quer dizer que a propagação da raça humana, ela parte automaticamente do homem, em todo o seu sentido, tanto no sentido físico, da fecundação, através do relacionamento sexual, né, através da bênção da fecundidade. Observe que quando Deus criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher, Deus disse assim, sede fecundos. Então aqui Deus estava dando para o homem e a mulher o poder de criar vida, de produzir outra vida, de dar propagação à raça humana, à espécie humana. E essa propagação, no texto lá de Gênesis 5:1, a Bíblia fala assim, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Isso quer dizer que a imagem de Deus, segundo o traducianismo, ela é passada para o outro ser humano através da imagem de Deus do primeiro ser humano. Então, veja bem, Deus fez Adão. Através de Adão, Deus agora fala assim, agora você vai ser fecundo, vai multiplicar e vai encher a terra. Você vai ter descendência, você vai ter filhos. Gerações humanas virão. Essas gerações, vamos pensar nos primeiros filhos de Adão. Vamos pensar em Caim e Abel. Então, quando a Bíblia fala que Adão, ele lá em Gênesis 5:3, fala assim, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Adão aqui, o que a Bíblia está dizendo, segundo a teoria do traducionismo, é que Adão, ele gerou um filho segundo a sua imagem. Sendo Adão imagem e semelhança de Deus, logo, o filho de Adão, Caim, filho de Adão, Abel, automaticamente seriam também imagem e semelhança de Deus. E aí os filhos, né, de Caim, que as gerações que foram vindo, toda a imagem de Deus era passada a partir, né, do homem, a partir daquele que tinha a marca de Deus, a semelhança de Deus. O ser humano, a imagem e a semelhança de Deus, se relaciona com outro ser humano. O homem e a mulher se relacionam, ambos são da imagem e semelhança de Deus. Lembra que Eva foi tirada do lado de Adão. Então, Eva também tinha a mesma substância. Eva também tinha a mesma formação, a mesma estrutura de Adão. Então, logo, a mulher também é a imagem e a semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou conforme a sua imagem, diz a palavra de Deus, a imagem de Deus. Então, os filhos vão recebendo a imagem de Deus através dos pais. Então, aqui dentro do traducionismo, não é a ação de Deus que gera a alma. De acordo com o criacionismo, é a ação de Deus paralela à ação do homem. Mas dentro do traducionismo, é a ação do homem, né, através das suas características espirituais que Deus os dotou, pela fecundação, pelo livre-arbítrio de escolher ter um relacionamento sexual, né? E é através dessa relação, então, que o ser humano é produzido por vontade do homem que decide ter um filho, né? É isso que acontece dentro
da teoria do traducionismo. Isso quer dizer que, num certo sentido, Deus deu o poder ao homem de se multiplicar e ser responsável por essa multiplicação. Então, Deus nos dotou dessa característica segundo o traducionismo. Mas mesmo dentro do traducionismo, existe um grupo que afirma que a alma individual não vem dos pais, sim de Deus. E eles até tentam argumentar que é pela criação imediata de Deus. Mas aí esse grupo tem a tendência de pender também pelo lado do criacionismo. Eles têm até algumas referências que eles citam, como Isaías 57:16, Eclesiastes 2:7, Hebreus 12:9, Zacarias 12:1. Você pode consultar na sua Bíblia. Mas o grupo mais forte dentro do traducionismo, eles acreditam que a alma é transmitida pelos pais. Isso quer dizer que, vou citar o meu exemplo, o meu filho. Eu tenho 2 filhos. O meu filho, a minha filha, eu tenho um casal de filhos. Isso significa que o dia que eu decidi ter um relacionamento com a minha esposa, sabendo que daquele relacionamento poderia gerar uma vida, Deus me deu, estou aqui fazendo uma ilustração dentro da teoria, Deus me deu o poder de gerar uma vida à imagem e semelhança dele, através do meu livre-arbítrio e através da identidade de Deus, da semelhança de Deus que eu sou no meu espírito. Então Deus me deu o poder, a mim, a minha esposa, nós geramos o nosso filho. Então aquele filho, ele é uma geração minha. Eu transmiti a ele todas as características do ser humano que eu sou e também do ser espiritual que eu sou. Obviamente, ele é uma alma que Deus dotou de uma individualidade. Então, ele é um espírito e uma alma individual criada a partir de mim, a partir da minha ação, e não da ação de Deus. E existem alguns textos que falam isso, Por exemplo, Davi fala assim: em pecado me concebeu minha mãe. Esse texto ele é muito claro. Davi falou assim: olha, eu fui concebido em pecado, ou seja, quem me concebeu foi gente pecadora. Os meus progenitores foram pecadores. Aí Davi está falando isso. Tanto é que uma alma nasce, e no período da inocência, essa alma, do ponto de vista da soteriologia, essa alma é uma alma salva dentro do período da inocência. Mas quando perde-se a inocência e vem a fase da consciência, do discernimento do bem e do mal, de uma forma consciente, a fase do juízo, da consciência humana, então, a partir daquele momento, essa alma necessita de uma conversão a Cristo para ser salva. E o que coloca essa alma na condição de ser salva é o pecado que essa pessoa, aquela alma herdou dos seus pais. Não é o pecado que ela praticou. Vocês estão entendendo? Então, a criança nasce inocente. Mas quando ela passa da fase da inocência, e aí você pode falar assim: quando é que isso acontece? Quando existe o desejo consciente pelo sexo oposto. É o melhor termômetro para a gente saber. Não é um instinto já, a pessoa começa a desejar o sexo oposto. E quando isso acontece na vida de um rapaz, de uma moça, então quer dizer que ela transicionou, ela saiu do período da inocência e entrou no período da consciência, na fase da consciência da sua vida. A partir daquele momento, aquela alma não se torna pecadora. É o pecado herdado dos pais que começam a evidenciar a morte espiritual que aquela alma nasceu. E aí aquela alma precisa, aquela criancinha inocente agora, um adulto consciente, uma pessoa consciente, melhor dizendo,
ela precisa de ter o discernimento espiritual para ser restaurada espiritualmente para Deus. O nome desse pecado que é herdado, que os pais passam para o filho dentro da teologia, dentro da hamartiologia, é chamado pecado original, ou seja, o pecado que herdamos de Adão, porque a Bíblia diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo. Então existem essas três teorias, não tem como a gente saber precisamente o criacionismo ou o pré-existencialismo, que são as duas principais. Nós vamos encontrar os teólogos divididos principalmente nesses dois grandes grupos, e aí você vai chegar às suas próprias conclusões, consultando as passagens bíblicas. Então, é importante a gente ter esse discernimento, que Deus, diretamente ou indiretamente, nos concedendo, nos outorgando poder, Deus tem a participação na formação da origem da alma. A origem da alma, ela vem de Deus. Se esse vir de Deus acontece dentro da visão do criacionismo, que é a ação direta de Deus, ou dentro da visão do traducionismo, que é a ação indireta de Deus, através do poder da fecundidade que ele deu ao homem e à mulher, o importante é a gente saber o seguinte, de que é Deus, que o ser humano ele é a imagem e a semelhança de Deus. Isso é o mais importante. Ele é dotado de uma individualidade na alma, como característica do espírito, do ser espiritual que ele é, e é através dessa individualidade que ele se relaciona com o mundo exterior. É através dessa individualidade que ele se relaciona com o mundo espiritual. Eu quero aqui fazer algumas distinções acerca da alma e do corpo. Então, a alma é a vida do corpo. Cada pessoa, por mais que o nosso corpo seja parecido, por mais que o nosso corpo seja semelhante, mas cada pessoa, cada corpo é uma pessoa, e cada pessoa ela é dotada de uma personalidade única. Então, existe essa distinção, a gente precisa entender. Então, o meu corpo, a minha alma, ela está em cada órgão, em cada membro do meu corpo, do alto da cabeça, a planta dos pés, em todo o meu corpo está a minha alma. E tanto é que a gente sente dores. Em qualquer lugar do corpo que você provoca, por exemplo, uma fricção, você vai sentir algum tipo de dor, ou seja, é a alma gritando, está doendo. Porque a alma está no corpo. Quando uma pessoa morre, significa que a alma saiu do corpo. Ficou só a matéria. Aquela matéria, ela vai entrar em decomposição e vai voltar para o pó, vai virar pó de novo. Mas a alma, porque ela é dotada da característica espiritual, a alma, então, ela nunca terá fim. Quando uma pessoa morre, ela deixa de existir fisicamente aqui, mas a existência dela continua no mundo espiritual. É importante também a gente fazer outra distinção entre a alma e o pecado, porque é a alma que peca. Deus é espírito, então o nosso espírito, na verdade, ele não peca. É a alma que é o centro das nossas vontades. É através das nossas escolhas que a alma escolhe pecar. Tanto é que dentro da lei de Moisés, Deus fala claramente, olha, a alma que pecar, essa alma vai morrer. Então, quando fala em alma morrer, não é no sentido de deixar de existir, é no sentido de morte física, separação da parte imaterial do corpo, da alma do corpo. É nesse sentido que a alma morre, porque a alma ela é eterna. E morte espiritual por causa do pecado significa eternidade sem Deus. Salvação, eternidade com Deus. Morte espiritual, não salvação, eternidade sem Deus. Ou seja, uma pessoa que morre salva, essa pessoa ela vai passar a eternidade na presença de Deus. Quem morre e não é salvo, significa que essa pessoa vai passar a eternidade destituída da presença de Deus.
É por isso que Romanos 3:23 a Bíblia declara, né? Todos pecaram e destituídos estão, né, da glória de Deus, da presença de Deus. Então é a alma, é através dos instintos da nossa natureza humana, da nossa natureza pecaminosa, das escolhas contrárias à vontade de Deus que nós tomamos na nossa vida. É por isso que o corpo morre, é por isso que a nossa alma morre, né? Fisicamente. É por isso que a alma está relacionada com o pecado, do ponto de vista bíblico. Existe uma outra distinção também que é muito interessante acerca da alma e do coração. Por quê? Porque muitas vezes a palavra coração, né, ela significa alma na Bíblia. Por quê? Porque o coração é o centro principal de todos os órgãos. Se o coração parar, o corpo morre. Então a alma, ela é traduzida na Bíblia o seguinte: olha, a principal coisa que você tem. Lembra de Salomão, quando ele fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque do coração procede as fontes da vida? Aqui está falando no sentido espiritual, mas usado uma figura aqui que é o coração. Ou seja, é através do nosso coração, né, que todo o corpo tem vida. Então, é através da nossa alma que o nosso espírito tem vida. É a alma que vai tomar as suas decisões espirituais ao longo da vida. É a alma que é responsável diante de Deus. É por isso que, num momento, Jesus fala assim: não temam aqueles que podem matar somente o corpo físico. Antes temam aquele que pode fazer perecer a alma. Entende? Então a alma é o centro da nossa vida, é o centro da nossa vontade. É por isso que a Bíblia faz o paralelo dela com o coração. E uma outra distinção é acerca da alma e do sangue. Por quê? Porque a vida da alma, a vida do corpo está no sangue. Se você tirar o sangue do corpo, veja bem, não é só o coração ele é fundamental, porque é ele que distribui o sangue para o corpo. Então a alma também ela é comparada com o sangue, porque a vida está no sangue. E esse paralelo também, né, fala o seguinte, que nós precisamos do sangue para ter vida. Da mesma forma que precisamos de uma alma pura, de uma alma saudável para termos vida. E o que purifica a alma é o sangue de Jesus. É por isso que ele derramou todo o seu sangue na obra, lá no sacrifício que ele fez no Calvário. Porque agora, no Espírito, né, dentro da nossa vida espiritual, no momento da conversão, então somos membros do corpo de Cristo, somos igreja de Deus. E aí, a vida da igreja, a vida do corpo de Cristo, está no sangue de Jesus. Então a Bíblia também ela faz um paralelo entre a alma e o sangue. Na aula passada, eu falei acerca das características do espírito humano. Falei para vocês acerca das características, ou da composição, ou dos ingredientes, ou dos elementos que compõem o espírito humano. Hoje eu vou falar para você acerca das características da alma humana. São 4 características da alma humana. A somatória dessas 4 características é igual à alma humana. Vamos pensar agora, vou voltar lá ao exemplo da aula passada, do bolo. Vamos pegar um bolo agora, vamos fazer o exemplo de um bolo e vamos dar o nome desse bolo de alma humana. Quais são os ingredientes desse bolo? Para chegar a ser a totalidade, a igualdade, para chegar ao conjunto da obra, alma humana. Vou falar para você dos 4 elementos que compõem a alma humana. O primeiro elemento é a inteligência. Todos nós somos dotados de inteligência. O que é inteligência? Inteligência é a quantidade de informações que nós temos. Todos nós somos inteligentes. Todos nós temos conhecimento. Todos nós temos informações armazenadas aqui. É lógico que essas informações vão variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são informadas numa área, tem pessoas que são informadas em outra área, tem o conhecimento geral que todos nós temos, né? Tem o conhecimento específico, por exemplo, um é inteligente porque é médico, outro é inteligente porque é engenheiro, outro é inteligente porque é pedreiro, outro é inteligente
E em tudo aquilo que a gente faz, toda obra das nossas mãos requer inteligência. Inteligência, então, é informação armazenada. Muita gente chama também essa informação de QI, né? A palavra QI significa quantidade de informação. Todos nós temos um determinado nível ou grau de QI. Então, o primeiro ingrediente da alma. O segundo ingrediente é a racionalidade, né? A razão que nós temos de fazer análise, né? Então, a gente pega primeiro a inteligência, agora a gente processa essa inteligência e fazemos a nossa análise. O nome disso é razão. O terceiro ingrediente da alma humana é o sentimento. O sentimento, veja bem, nós estamos aqui numa progressão. Primeiro, eu tenho só informação. Segundo, agora eu processo essa informação. E terceiro, agora, essa informação processada através da razão, ela vai despertar em mim sentimentos. Então, os sentimentos são as nossas emoções que percebemos, né? que são oriundas da combinação da inteligência e da racionalidade do ser humano. Então, aqui nós agora agregamos um terceiro ingrediente. Então, inteligência, razão, processamento da inteligência. Agora, a mistura da inteligência e da razão me proporciona sentimentos. E depois do sentimento vem o quarto ingrediente da alma, que é a vontade. Então, processou o sentimento através da razão, que é processada através da inteligência. Agora nós temos o quê? As nossas vontades. E é aqui que fazemos as nossas escolhas de acordo com as nossas vontades. Então, nós podemos ter um sentimento e sentir uma vontade de buscar a Deus. Às vezes a gente sente uma solidão, né, oriunda da inteligência. Puxa, não tem ninguém, né? Racionalidade. Não ter ninguém. Inteligência, é a informação. Racionalidade, né? Espera aí, mas eu preciso de alguém. Eu estou trazendo aqui uma razão. Essa razão aqui, ela me proporciona um sentimento. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Então agora eu tenho uma vontade. Eu quero arrumar alguém para me relacionar. Se isso é no âmbito espiritual, a gente tem sede de Deus, a gente tem necessidade de Deus. Se é no âmbito emocional, a gente tem o quê? Necessidade de ter um relacionamento, de ter uma amizade, e por aí vai. Entende? Então, a combinação da inteligência, mais racionalidade, mais sentimentos, mais vontades, é a alma humana. Isso é você. Isso sou eu. A somatória dessas coisas, eu contei toda essa história, toda essa teoria, toda essa argumentação teológica para falando aqui para você das teorias da origem da alma, né, das distinções da alma e agora as características da alma, para te falar isso, que nós somos isso aqui, ó, a somatória de inteligência, razão, sentimento e vontade. Agora, o fantástico de tudo isso é que essa alma, né, todo esse conjunto aqui, toda essa ênfase aqui que nós temos, né, ao longo dessa aula, é para falar para você agora que essa alma ela habita num corpo. Olha só, Deus pegou tudo isso e agora essa alma ela é depositada num corpo. E a Bíblia usa pelo menos 3 ilustrações para falar acerca disso. Primeiro, nosso corpo é chamado de casa ou tabernáculo. 2 Coríntios 5:1, Paulo fala assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, traducionismo, né? Eterna nos céus. Ou seja, em outras palavras, o dia que a gente terminar a nossa jornada aqui nesse corpo, nós temos da parte de Deus a garantia de um corpo espiritual por causa da ressurreição de Jesus, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Isso é assunto para escatologia. Mas eu quero dar o foco aqui o seguinte, Paulo fala assim, tabernáculo, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, tá? Então aqui é a nossa casa, aqui o corpo é a tenda da alma, né?
Também o corpo é chamado lá em Daniel, né, de invólucro. Daniel 7,15, a Bíblia diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. De acordo com a versão Almeida Revista e Corrigida. Então, Daniel está falando que a alma dele, que a parte espiritual dele ficou abalada devido àquela experiência que ele estava tendo dentro do corpo dele. Ou seja, isso aqui está relacionado com um invólucro, um recipiente, algo que envolve. E por fim, a Bíblia também fala acerca do nosso corpo como templo. E esse texto essa parte é mais conhecida de todos nós, quando a Bíblia fala que nós somos santuário de Deus. Santuário é templo, que o Espírito de Deus habita em nós. Então, a Bíblia usa esses 3 termos para falar do corpo. O corpo que é a casa da alma. O tabernáculo, o invólucro e o templo, ou o santuário. Então, todo aquele que é nascido de novo é santuário de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, o selo da salvação, habita nessa pessoa. Independente da teoria, da origem da alma. Todos nós viemos de Adão e Eva. O importante de tudo isso não é ficar preso nas teorias. Vamos ter aquela que a gente vai, por causa da nossa estrutura, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, da nossa razão, vai ter aquela que a gente vai achar que está mais certa. E às vezes você vai ficar, não, eu sou criacionista, não, eu sou traducionista. Tudo bem. Isso aí vai acontecer, sempre aconteceu, e nessa dimensão aqui nós não vamos chegar a um denominador 100% comum. Mas é importante que dentro do respeito, dentro do entendimento, a gente vai entender cada uma delas. Agora, o importante é saber o seguinte: nós tivemos a nossa origem em Adão e Eva. A Bíblia diz assim, porque por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, toda a humanidade, ela é pecadora por causa do pecado de Adão e Eva. E o pecado, eu estou dizendo aqui, quem pecou foi o homem. Mas a mulher, o homem não pecou sozinho, embora a responsabilidade direta fosse dele, e quem colheu as consequências foi todo mundo, toda a raça humana, porque a mulher estava em submissão ao homem, desde a criação. Então foi isso que aconteceu. O pecado entrou através dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, por a responsabilidade maior de Adão, e que lá para cá todos nós pecamos. Não é justo, não é quem busca a Deus, não é quem pratica o bem. A Bíblia fala isso: se não formos atraídos a Deus pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, espiritualmente a gente não tem vida. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente até a próxima aula. Fica com Deus.